O dia que eu comi 20 pedaços de pizza. E hoje teremos uma participação especial no meu vídeo. Mas eu vou te contar essa história que já repercutiu bastante, já até saiu em uma entrevista de uma revista. A vez que eu contei essa história pra vocês nas minhas outras redes sociais também explodiu, então eu vou contar pra vocês com detalhes. E não só vou contar pra vocês o que realmente aconteceu, como ao longo da história eu vou contando pra vocês as crenças alimentares que eu tinha por trás. Porque muitas pessoas me perguntam, Rafa, o que são crenças alimentares? Tu sempre fala disso, eu não entendo. Eu vou te explicar e o Fábio também vai prestar atenção, vai aprender junto. Agora, vamos lá, vou contar pra vocês. Vou contextualizar. Isso aconteceu há muitos anos atrás, na época em que eu tinha compulsão alimentar e que eu não sabia que eu tinha compulsão alimentar. Eu achava que era normal e que todo mundo lidava com a comida dessa forma, que todo mundo também fazia isso. Então, eu devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos nessa época. E aí, desde os meus 14, eu comecei a academia e eu queria emagrecer. Então eu passava o tempo inteiro tentando emagrecer. E eu sempre queria, alcançar o inalcançável em um curto espaço de tempo. Eu não entendia que para alcançar os resultados que eu queria ter, ou que até são os resultados que eu tenho hoje, levaria tempo. E aí, a ansiedade me fazia errar muito, porque eu ficava sempre pensando em fazer tudo o mais rápido possível e também tinha uma expectativa de uma perfeição. E aí eu me frustrava, não conseguia alcançar e agora já foi. Que é o cerne dessa história que eu vou te contar. Foi o agora já foi que transformou essa história em um verdadeiro caos. Mas vamos lá, a história começou. Eu tava na casa do meu ex-namorado, que era a pessoa que eu namorava na época, quando eu era mais nova. E aí, lá na casa dele, sempre tinham vários alimentos que eu não comia na minha rotina, que eu não comia no meu dia a dia e que eu enxergava como alimentos proibidos, que é aquela crença de que existem alimentos que têm o poder de me engordar ou de emagrecer. E fazer essa separação entre alimentos proibidos e permitidos é um dos maiores problemas de quem tem uma relação ruim com a comida, mas vamos continuar. Eu tinha essa visão, eu tinha essa interpretação muito errada e eu sempre tentava seguir a minha dieta, então eu tentava ao máximo dizer que não. E aí nesse dia eu lembro que eu tava com bastante vontade, tinham vários salgadinhos, coisinhas, tinha aqueles biscoitinhos que eu adorava, os dentinhos que chamava na época, e eu amava. E eu tinha a percepção que qualquer coisa que eu comesse fora da minha dieta, eu já teria estragado tudo, eu já teria colocado tudo a perder. Então, isso acabou acontecendo. Eu fiquei tentando me controlar, e aí chegou um momento em que eu não aguentava mais. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu também não tô nem aí e eu vou comer. E aí eu comecei a comer. E aí eu comecei pelo dentinho, e aí eu fui pra pão de queijo, e aí eu fui pra empadinha de frango, e eu comia carne na época, e fui pra várias coisas. E aí, resumo da história, eu me vi naquele pensamento de, nossa, agora eu já isso era de tarde. Eu já estraguei tudo, então realmente eu não posso ter acesso a esses alimentos, porque eu não tenho controle. Eu não focava em tentar melhorar minha relação com a comida. Eu ficava tentando cortar tudo, porque eu tinha uma percepção errada, né? Não era o problema em si, era a forma como eu lidava quando eu saía do meu planejado, quando eu não conseguia, por exemplo, resistir a alguma coisa. Então, já sei, eu vou comer tudo que eu quero hoje, e aí depois eu volto pra minha dieta 100% focada. Aí eu falei, quero um doce. E eu me sentei, já tinha comido muito, não cabia mais nada. E eu falei, quero um doce. E aí eu me sentei e comi sorvete com um doce de leite, porque só um doce não bastava. Precisava fazer uma gororoba, precisava fazer uma mistureba. E aí eu comi aquilo. Quando eu terminei de comer, eu pensei, socorro, tô muito cheia. Era essa a palavra que eu usava. Tô cheia. Deu um tempo e um dos meus melhores amigos chegou lá, o Pepe. E ele chegou lá, ai, Fábio, me mordeu. Chegou lá e falou, vamos comer uma pizza? E eu pensei, vamos. Não cabia mais nada dentro de mim. Mas aí eu pensei assim, quando que eu vou poder comer pizza de novo? Porque eu já estraguei tudo, então estrago por estrago também, não tô nem aí, agora já foi, depois eu volto. Falei, vamos. E aí um amigo nosso na época tava trabalhando em uma pizzaria. E aí a gente tava muito na dúvida se a gente ia nessa pizzaria, que seria uma quantidade ali mais controlada, ou se a gente ia num rodízio. Esse meu amigo adorava ir em rodízio. E aí a gente ficou na dúvida, e eu falei, olha, decidam o que vocês quiserem, por mim tanto faz. Mas no fundo eu pensava, nossa, eu quero um rodízio, porque aí eu vou fazer valer a pena
isso aqui vai valer a pena eu ter saído da minha dieta. Resumo da história, fomos no rodízio. Quando a gente chegou no rodízio, eu não tinha o menor sinal de fome. Eu realmente, assim, eu não conseguia mais pensar em comer. Mas a gente falou que a gente ia, eu tava lá, eu ia pagar, também uma criança de escassez, e eu sempre fui a pessoa que ou comia muito ou não comia nada. E aí sempre que eu comia, eu adorava fazer competição de tipo assim, ah, quem vai comer mais pedaços de pizza? E eu sempre ganhava. Então eu adorava fazer isso. E aí, dito e feito, resolvemos, vamos ir no rodízio. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês antes de eu terminar a história? Quero que a gente entenda juntos o que estava acontecendo. Como eu achava que eu já tinha estragado tudo, que eu já tinha botado tudo a perder, que eu precisava compensar, que eu precisava me punir por ter feito isso, eu tinha que aproveitar daquele momento pra comer tudo que desse. Então eu tinha que fazer uma despedida alimentar e me lembro de pensar isso, tipo assim, ó, vou fazer uma despedida. E aí, isso fazia com que eu comesse quantidades absurdas de comida sem nenhum sinal de fome. E o que a gente precisa entender é que tudo que eu comi nesse dia, e que eu já tinha comido e que eu continuei comendo, eu poderia comer ao longo de mais de uma semana, um pouco todos os dias. E muitas pessoas pensam assim, ai, mas se é pra comer um pouquinho eu nem quero. E eu lembro que eu era essa pessoa, ai, eu nem quero, se for pra comer um pouquinho, ai, que graça tem. Pra mim a graça tava no exagero. Só que mesmo se a gente parar pra analisar na quantidade de comida que se come no episódio de compulsão alimentar, ou que eu comi nesse dia, daria pra comer ao longo de vários dias e não seria tão pouquinho assim. Então tudo isso também se relaciona com o quê? É muito da história que a gente se conta. Aquele diálogo mental que a gente tem. Que muitas vezes tá tão automático que a gente não para pra rever e tipo, isso realmente faz sentido? Mas enfim, quis fazer essa pausa antes de continuar a história. Dito e feito. Visto isso, chegamos na pizzaria. Esse meu amigo me olhou e falou, vamos fazer uma competição de quem come mais pizza? E eu falei, bora. Começamos a comer e eu, sem o menor sinal de fome, começamos a comer. E eu amo doce, né? Só que como tu tá naquele momento, tu tá ansiosa, tu já acha que tu já estragou tudo. E é difícil, né, de lidar com disponibilidade alimentar. Eu me vi comendo pizzas de sabores que eu nem gostava. Tipo, eu poderia muito bem ter me guardado e falado, ah não, obrigada, né, continuado conversando com as pessoas. Não, eu só conseguia pensar na pizza. Eu nem me lembro se a gente conversou. Óbvio que existiu uma conversa, mas eu não estava prestando a menor atenção no que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar na pizza. E aí comi salgado, comi doce, comi. Resumo da história, comi 20 pedaços de pizza. E esse meu amigo comeu 21 só pra conseguir me ganhar na competição, porque ele também já estava passando mal. Eu não consegui comer mais. Só que eu já tinha comido uma quantidade de comida tão grande, mas tão grande antes disso, que assim, foi um exagero. Foi uma compulsão absurda. E muitas pessoas quando escutam essa história, falam, ah não é compulsão porque tu comeu alimentos que tu gosta. E muitas pessoas confundem isso, né? De que, só é compulsão se for coisas que eu não gosto. Eu já tive diversos episódios de compulsão onde eu comi alimentos que eu não gostava. Que começava por um alimento que eu não gostava porque era o que tinha acesso, porque eu não conseguia lidar. E aí às vezes eu ia indo pra outras coisas. Porque o pensamento, agora já estraguei tudo, perpetua isso. E aumenta, né, esses episódios de exagero, de compulsão cada vez mais. Então, sim, é compulsão alimentar. Porque eu tinha uma sensação de perda de controle. Eu não conseguia parar, eu não queria que aquilo acontecesse, mas eu não conseguia parar. E claro que ter já, né, uma relação ruim com a comida, ter todos esses pensamentos e crenças desadaptativas, intensificam toda essa situação, façam que fique muito pior. Então eu quis contar essa história desse jeito dessa vez, da gente realmente ir parando para refletir, para que seja proveitoso para ti que tá assistindo esse vídeo, de parar para analisar, poxa, será que não é isso que eu tô fazendo? Às vezes eu tô vivendo como se fosse uma verdade absoluta, que é assim que eu preciso fazer, que é assim que se faz, e muitas vezes dá sim pra lidar de outras formas. Então, voltando à história. E aí, a gente come muito, e eu passei muito mal. Muito mal. E aí tá, fui pra casa com aquele pensamento, tipo assim, nossa, nunca mais vou fazer isso. Dormi, me acordei no outro dia. Não me lembro se eu comi, se não comi, faz muito tempo isso, mas eu me lembro que era uma coisa que sempre acontecia quando eu tinha esses episódios de exagero, além de eu me restringir, alguns dias depois eu pensava assim, nossa, por que eu não comi mais? Por que eu não aproveitei mais aquele momento? Eu me lembro de assim, às vezes eu fazia isso muito em sequência de sushi. Eu fazia muita dieta e aí depois eu ia lá na sequência de sushi, de ir embora passando mal e depois eu e ficar lembrando, nossa, era pra ter comido isso desse jeito, ter passado um molho assim, ter
botado doce de leite aqui. Gente, isso tudo porque eu me proibia tanto que eu ficava nessa coisa de que eu nunca posso comer, então quando eu como eu preciso aproveitar muito, porque depois vem uma restrição muito grande. Então a forma com que eu lidava com essa situação alimentava cada vez mais esse ciclo e esses episódios de compulsão. E aí era muito difícil de sair dessa situação, porque muitas vezes era ruim, era desconfortável, eu não queria que aquilo acontecesse, eu prometia, nunca mais vou fazer isso. Quando eu vi isso estava acontecendo de novo. Por quê? Porque eu ficava tentando solucionar o problema da forma errada. Porque, óbvio, existia uma grande restrição, existia crenças alimentares muito erradas, existia uma tentativa de ter uma alimentação perfeita que alimentava também essa situação. Só que, além de tudo isso, eu não sabia lidar com as minhas emoções. Então eu ficava frustrada e eu ia pra comida. Por mais que por um tempo fossem alimentos mais saudáveis, ainda assim eram grandes exageros. Então toda vez que eu ficava frustrada, eu tentava não descontar na comida, acabava sendo. Quando eu ficava ansiosa, era na comida. Quando eu comemorava, quando eu pensava assim, nossa, consegui fazer tal coisa. Eu lembro de pensar assim, ó, quando eu conseguir fazer tal coisa, eu vou comer tal alimento. Então sempre a comida esteve nesse lugar errado de eu preciso merecer, eu preciso sofrer, preciso ter um motivo para poder comer. Então não era uma coisa normal, não era uma coisa que, eu sabia que se eu quisesse ia estar ali amanhã e perderia a graça. Não. A forma com que eu lidava com tudo isso aumentava essa minha obsessão pela comida. Eu pensava em comida o tempo inteiro. Não conseguia às vezes pensar em outras coisas que não fosse em comer, ou em como eu ia emagrecer, ou em como eu ia compensar aquele exagero que eu tinha feito, como que aquilo não ia acontecer de novo. E eu ficava tentando resolver o problema da forma errada. Então, eu quis te contar essa história aqui como um alerta de que se tu te identificou com alguma das coisas que eu contei, se isso já aconteceu contigo em algum momento, olha pra tua relação com a comida. Olha, né, procura identificar os gatilhos, o que tá fazendo com que isso aconteça, qual é o lugar que a comida está na tua vida. Porque foram anos que eu fiquei presa nessa situação e foi se agravando vez após a outra. No início não era tão problemático assim. No início, ok. Até que chegou num limite absurdo, onde começou a atrapalhar todas as áreas da minha vida. Onde eu não via mais graça em nada, nem na comida. Nada tinha graça, mas ainda assim eu comia exageradamente, tentando achar aquela graça que teve em algum momento. Isso é muito louco, né? A dose, ela vai aumentando para que a gente tente sentir aquela sensação de entorpecimento que a gente sente em algum momento. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas não deixe de cuidar da sua relação com a comida, porque isso vai afetar a tua autoestima, vai afetar as tuas relações, vai afetar o teu trabalho. Então sim, olha só quem voltou, é uma coisa muito séria e que precisa ser cuidada. Então eu quis fazer esse vídeo como um alerta. Espero que tu tenha gostado do vídeo, quero te convidar a acompanhar o canal, a te inscrever no canal, deixar o gostei aqui embaixo e ativa o sininho também, porque estou largando vídeos novos no canal 2 vezes por semana para realmente te ajudar a melhorar a tua relação com a comida. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, se tu quer que eu grave algum vídeo sobre algum assunto em específico, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso. Também aproveita e me acompanha nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram que é @rafamansur com 2 As, e o TikTok é a mesma coisa, porque todos os dias eu tô lá compartilhando conteúdo, respondendo caixinha, tentando ajudar vocês a não precisarem passar por tudo que eu passei, porque foi bem ruim, foi bem difícil ser essa situação, mas também para te mostrar que sim, é possível. Então é isso, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!